Seja bem-vindo. Meu nome é Eduardo Tomazini, estou aqui da Central do Livro de Mormon para ajudar você a fortalecer o seu casamento. Eu sou um profissional da área, trabalho como coach de relacionamento conjugal e tenho bastante experiência também como líder na igreja e ajudando casais a fortalecerem seus casamentos. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre, nesse vídeo 2, né? Se você não assistiu ainda o vídeo 1, vai estar aqui na descrição, você pode assistir o vídeo 1. E esse é o vídeo 2 de inúmeros vídeos que nós teremos sobre fortalecer o casamento. Mesmo que você não esteja numa situação que seu casamento esteja saudável, esteja bom, e às vezes sempre a gente precisa melhorar em alguma coisa. Sempre há algo que nós podemos fazer para elevar um nível o nosso casamento. Então eu posso te ajudar nisso. Na semana passada nós falamos, deixei uma tarefinha de casa para você escrever tudo que está de ruim no seu casamento. Fazer uma lista de tudo que está ruim e depois escrever tudo que você pode fazer para melhorar essas coisas dessa lista. O que você pode fazer. Às vezes depende do outro, mas vamos pensar em você. O que você poderia fazer para melhorar o seu relacionamento baseado nessa lista daquilo que não está muito bom no seu casamento. Antes de iniciar o nosso tema de hoje, eu gostaria de fazer uma observação em relação ao vídeo anterior. Eu havia dito, né, que a responsabilidade pela felicidade no casamento é sua, né, e é de cada um de nós, é de cada um dos cônjuges. Então, quando eu estou falando aqui, eu estou falando para você. Então, se eu estou falando para você, você é responsável pela felicidade no seu casamento. Se o seu cônjuge estiver assistindo junto, então os dois são responsáveis, né? E se ele estiver assistindo sozinho, eu diria você é responsável pela sua felicidade no seu relacionamento conjugal. Então, o que acontece é que eu disse também que em 99% dos casos a responsabilidade é dos dois quando acontece um divórcio ou uma separação. Mas eu queria aqui fazer um adendo, né? Eu queria deixar claro que existem casos, infelizmente, de abuso e que foge da responsabilidade daquele que é o abusado, né? Que sofre o abuso. Então, se for esse o seu caso, busque ajuda. Busque ajuda dos seus líderes, busque ajuda profissional e até mesmo das autoridades, se for o caso. Então lembre-se disso, né? Um relacionamento doentio, se você está sofrendo esse abuso, ou se você é um abusador, mude as suas atitudes. E se você sofre abuso, busque ajuda. De maneira alguma você é culpado de nada, você deve buscar realmente ajuda. O presidente Nelson, nessa última conferência geral, ele falou sobre isso. Eu queria ler o trechinho em que ele fala sobre o abuso. Ele disse: o abuso é uma expressão da influência do adversário. É um pecado grave. Como presidente da igreja, confirmo os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo sobre esse assunto. Permitam-me ser perfeitamente claro. Então agora ele vai ser bem claro no que ele vai dizer. Qualquer tipo de abuso contra mulheres, crianças ou qualquer pessoa é uma abominação para o Senhor. Ele se entristece e eu me entristeço toda vez que uma pessoa é agredida. Ele chora e todos nós choramos por cada pessoa que tenha sido vítima de qualquer tipo de abuso. As pessoas que cometem esses atos hediondos não apenas são responsáveis perante as leis dos homens, mas também enfrentarão a ira do Deus Todo-Poderoso. Então, só queria deixar claro isso, porque às vezes, na forma como eu falei no outro vídeo, pode dar essa impressão de que, mesmo que você esteja tendo um relacionamento abusivo, você
é responsável, né, por isso. Não, se você sofre abuso, busque ajuda, você não tem qualquer responsabilidade em relação a isso. Mas vamos voltar então ao nosso tema de hoje. Eu gosto muito de um autor conhecido até muitos, entre os membros da igreja, mas fora também da igreja, um homem chamado Stephen R. Covey. Ele escreveu esse livro aqui, acho que não vai dar para você ler aí, ver, mas os 7, porque fica ao contrário, né? Os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. E esse é um livro de cabeceira para mim. Eu gosto demais desse livro, eu leio ele, já li ele várias vezes. E se você tiver a oportunidade de ter esse livro, compre, que vale muito a pena. E nesse livro eu aprendi muita coisa em relação a casamento, né? Como ter um bom relacionamento. Não só o casamento, mas enfim, com todas as pessoas. Ajuda muito, ajuda você a atingir seus objetivos, enfim. É um livro bastante... É um livro completo, assim, que te ajuda em todas as áreas da vida. Mas eu queria citar uma parte do livro em que o Stephen conta que ele estava num seminário e ele estava falando, né, para as pessoas e tal, ele estava falando sobre a questão da gente ser proativo, né, da gente não ser reativo, mas de ser proativo em realizar as coisas, em fazer as coisas, independentemente das circunstâncias que estão à sua volta, você vai fazer certo, vai fazer o melhor que você puder, enquanto que existem outras pessoas que são reativas, tudo para elas é difícil, as circunstâncias da vida dela é que comandam a vida e não ela. Enfim, esse é um tema para um outro vídeo, que eu acho que daria até para a gente falar aqui. Mas ele estava então nesse seminário falando sobre proatividade, e então se levantou um senhor no meio lá da multidão, enquanto ele estava falando, ele se levantou e disse assim: Stephen, aprovo o que você está dizendo, mas cada caso é um caso. Meu casamento, por exemplo, estou muito preocupado. Minha esposa e eu não temos mais os mesmos sentimentos de antigamente um pelo outro. Creio que não a amo mais e que ela também não me ama. O que eu posso fazer? Aí o Stephen disse, né? O sentimento desapareceu? Ele falou, isso mesmo. Nós temos 3 filhos, o que muito nos preocupa. O que você sugere? E o Stephen disse, ame sua esposa. Aí ele disse, né? Mas eu acabei de dizer, o sentimento desapareceu. E o Stephen disse, ame-a. Aí o homem respondeu, mas você não compreende? Esse sentimento, o amor, não existe mais. E Stephen falou novamente, então ame-a. Se o sentimento desapareceu, você tem um bom motivo para amá-la. Mas como, ele disse, né, o homem, mas como vou amar alguém que a gente não ama? E aí o Stephen respondeu, finalizando, meu caro, amar é um verbo. O amor, o sentimento, é um fruto do verbo amar. Sendo assim, ame-a, seja bom para ela, sacrifique-se, ouça os problemas de sua esposa, faça um esforço de compreensão, goste, compareça. Está disposto a tanto? Então, achei muito interessante as colocações do Stephen Covey aqui, e isso traz assim um sentimento de que realmente você pode resgatar o seu casamento, seja ele em que situação estiver. E o grande segredo é amar. E como ele falou, pode ser que o sentimento tenha ido embora, né? Não tenho mais. Mas se você começar a exercer, né, o agir em amar, o sentimento vai ser resgatado, não tenha dúvida. Isso pode acontecer no casamento, pode acontecer com um filho, pode acontecer com um amigo, enfim, com qualquer pessoa. O fato de você agir amando, então você vai ter de volta, com certeza, um retorno, né? Você vai ter um retorno desse amor. O Stephen
ele menciona também no livro, ele diz assim, o amor é um fruto do verbo amar. Mesmo que no relacionamento do casal eles digam que não há mais amor, esse sentimento pode voltar, colocando o amar em ação. Ser bom com o outro, sacrificar-se pelo outro, ouvir os problemas do outro, esforçar-se para compreender, gostar, comparecer, etc. Amar é um bem que se valoriza por meio de atos amorosos. E se isso acontecer, o sentimento de amor será resgatado. Então eu confio muito nisso, porque eu vi vários, tenho vários testemunhos de pessoas que conseguiram resgatar o amor no seu casamento. E você pode fazer isso, se você estiver nessa situação. Então, ame, simplesmente faça isso. Coloque esse verbo amar em ação. Mas o Stephen Covey também, no seu livro, ele fala de algo que me tocou profundamente e que eu uso muito nos processos de coaching que eu faço. Eu uso bastante e gosto dessa metáfora que o Stephen usa, chamado conta bancária emocional. Ele fala da conta bancária emocional no geral, né? Quer dizer, cada um de nós tem uma conta bancária com alguém, uma conta bancária emocional. Você tem com seu cônjuge, você tem com os seus filhos, você tem com seus pais, com seus irmãos, com seus amigos, vizinhos, líderes na igreja. Cada pessoa que você conhece, você tem uma conta bancária emocional. Mas eu queria focar aqui no casamento. Então, o que seria essa conta bancária emocional? É como se você, ele diz, né, o Stephen, descreve a quantidade de confiança acumulada em um relacionamento. Cuida da sensação de segurança que se tem com o outro. Então, é como se fosse uma conta bancária mesmo, financeira, em que você faz depósitos e faz saques. O importante é que essa conta bancária esteja positiva, e quanto mais positiva, melhor. Ela fica mais saudável, né, a conta bancária. O mesmo no relacionamento conjugal. Quanto mais depósitos você faz, mais essa conta bancária ela vai ficando positiva. Mas eu queria aqui explicar um pouquinho o que seriam esses depósitos, o que seriam esses saques. Os depósitos, o Stephen Covey diz assim, se eu fizer depósitos na conta bancária emocional que tenho com você, através de cortesia, gentileza, honestidade, observação dos compromissos que eu assumi com você, então estou fazendo uma reserva. Sua confiança em mim torna-se maior e posso contar com essa confiança sempre que for preciso. Posso até cometer erros que o nível de confiança, a reserva emocional os compensará. Meu modo de comunicar as mensagens pode não ser claro, mas você compreenderá seu sentido de algum modo. Quando a conta da confiança é alta, a comunicação é instantânea, fácil e eficaz. Então veja, nessa conta, como numa conta financeira, você precisa fazer depósitos constantes, né? E justamente no casamento, a gente precisa fazer depósitos o tempo todo. Porque o tempo todo também tem saques, eu já vou falar dos saques, mas vamos falar dos depósitos, né? Você precisa fazer depósitos sempre, todos os dias. Ele disse até algumas coisas ali, né, do amar, né, do verbo amar, ele falou de se sacrificar pelo outro, ouvir os problemas do outro, se esforçar para compreender, gostar, comparecer, né? Então, ser gentil, ele falou algumas coisas aqui, ser cortês, ser honesto, cumprir com os compromissos. Então, estas coisas, dizer eu te amo, por exemplo, é um depósito. Fazer coisas que o seu cônjuge gosta, um prato que ele gosta, né, de comida, de repente você sabe, ele tem um prato lá que gosta e você vai lá e faz, ou às vezes ele simplesmente escrever um bilhetinho para o outro, são depósitos. E a gente vai falar num outro momento, mas os pequenos depósitos, eles são importantíssimos, porque eles vão deixando a conta positiva.
sempre. Mas e os saques? Bom, se você tiver o costume de demonstrar falta de cortesia, desrespeito, desatenção, desconsideração, você impõe a sua vontade, ou se você trair a confiança, interromper as conversas, ameaçar a outra pessoa, bancar o dono da vida dela, a conta bancária emocional conjugal vai ficar no vermelho. O nível de confiança atinge um nível muito baixo. Nesse caso, que flexibilidade me resta? Nenhuma. Estou andando em terreno minado. Preciso ser muito cuidadoso com tudo que falo, medir cada palavra, viver tenso, fazer média, evitar ser pego de surpresa. Muitos casamentos estão cheios disso. Então esse é um cuidado muito grande que você deve ter. Cuidado com os saques. Os saques, eles vão acontecer. Não tem como não ter saques num relacionamento de convivência diária. É impossível não ter saques. Entretanto, qual é a ideia? O que é que você deve fazer? Você deve fazer mais depósitos do que saques. Se a conta bancária está positiva e de vez em quando você fizer um saque, não vai alterar em nada. Então, por quê? Porque a conta bancária está muito positiva. E aí, se acontecer um saque ou outro, não vai mudar absolutamente nada. Mas quando a conta bancária está negativa, e qualquer coisinha que você faça, qualquer palavra um pouquinho mais, vamos dizer, a palavra meio torta, assim, pode causar uma briga, pode uma discussão. Mas se a conta bancária está positiva e você fizer um pequeno saque, não vai alterar em nada. Então pense nisso. Faça depósitos constantes e frequentes. Ele até fala sobre isso aqui. Ele diz, olha, nos nossos relacionamentos mais constantes, como no casamento, exigem depósitos mais frequentes. Devido às expectativas permanentes, os antigos depósitos se evaporam. Então, no dia a dia, os depósitos precisam ser feitos também constantemente, porque antigos depósitos podem se perder no meio do caminho, eles podem até evaporar. Mas se você se encontra, de repente, ele dá um exemplo aqui, vamos supor que você encontre com um amigo que você não vê há muitos anos, tal, lá do ensino médio, que você não vê há anos, você pode começar do ponto onde parou, porque os antigos depósitos estão lá intactos. Então você tem uma conta bancária com um amigo, essa conta estava positiva. Você vai encontrar com ele de novo, você vai estar feliz, puxa, que bom te encontrar e tal. Isso é fácil. É fácil você ter uma conta bancária com quem você não convive todos os dias. Mas com quem você convive, você faz saques frequentes. Faz depósitos, deve fazer depósitos frequentes também, mas também os saques são frequentes. Então é importante que você tenha esse cuidado de fazer menos saques, fazer mais depósitos e ir minimizando os saques. Vai minimizando, vai eliminando. Tudo aquilo que seu cônjuge não gosta, tudo aquilo que traz um sentimento ruim para o relacionamento, vai eliminando. Então, eu queria falar aqui de uma citação do presidente Nelson, né, que é muito interessante, mas lembre-se disso, que a conta bancária emocional, ela existe em todos os relacionamentos e existe no seu casamento. Procure fazer com que essa conta bancária esteja sempre positiva. Ah, mas Tomazini, está muito negativa a minha conta, estou super negativo. O que eu tenho que fazer? Começa a fazer depósitos. Baseado naquela lista que eu deixei, naquela tarefa de casa da semana passada, né, de você fazer uma lista de tudo que não está bom no seu casamento e aquilo que você poderia fazer, uma outra lista que você poderia fazer para melhorar, começa a fazer já. E aí você vai verificando que cada pequeno depósito que você vai fazendo, a conta bancária vai ficando positiva e o relacionamento vai melhorando. Faz esse teste essa semana e me conta nos comentários
na semana que vem. Ou nessa semana mesmo. Você coloca lá os seus comentários que eu leio todos. Então lembre-se disso. Deixe a sua conta bancária positiva. O presidente Nelson disse uma coisa muito interessante num discurso que ele fez na Liarona de abril de 2006. Ele disse assim: o casamento traz chances maiores de felicidade do que qualquer outro relacionamento humano. Contudo, alguns casais não alcançam seu pleno potencial. Eles deixam que seu romance se deteriore, acham que não precisam valorizar um ao outro, permitem que outros interesses ou nuvens de negligência obscureçam a visão do que seu casamento pode realmente vir a ser. Os casamentos seriam mais felizes se nutridos com mais cuidado. Tem tudo a ver com a conta bancária emocional. Nutra o seu relacionamento, o seu casamento, fazendo depósitos. Não precisa fazer grandes depósitos. Pequenos depósitos diariamente vão construindo ou reconstruindo o seu relacionamento e vão tornando a sua conta bancária positiva. Então, imagine uma conta bancária, tá bom? Pensa no seguinte, responda essas duas perguntas. Como está a minha conta bancária emocional conjugal hoje? Pensa como está a sua. Como está a sua conta bancária emocional conjugal hoje? Vamos dizer assim, de menos 10, né, de 10 negativo para 10 positivo. Onde você está? Menos 3, menos 5, menos 10? Ou está 0, ou mais 1? Ou está positivo 3, 4, 5 ou 10? Se tiver 10 é o melhor. Se tiver menos 10, está numa situação bem difícil. Mas, mesmo que esteja em menos 10, comece a fazer pequenos depósitos e você vai ver que a conta vai ficando positiva. Use aquela lista de tarefas que eu coloquei no vídeo 1, que você vai fazer, né, essa lista, e comece a fazer esses depósitos. E aí coloca nos comentários para que eu possa ver e te ajudar. Se você tiver perguntas, você pode fazer também. Vou deixar meu celular na descrição. Você pode entrar em contato via WhatsApp se você tiver perguntas, ou se quiser fazer, às vezes não quer colocar nos comentários, né? Porque às vezes é uma coisa, não quer que todo mundo saiba, então você pode mandar para mim via WhatsApp quaisquer perguntas de seu interesse a respeito do relacionamento conjugal. Eu vou estar disposto a responder para você e te ajudar. Então faça isso. Depósitos frequentes, mesmo que sejam pequenos, todos os dias, vão transformar o seu casamento. Te vejo no próximo vídeo.